Só sair numa foto, só pra eu recordar esse momento? Você já tá rolando? Já. Então já vamos aproveitar e começar. Vem cá. Tava gravando? Vem cá, tá gravando? Tá. Você já pegou umas coisas, hein? Ó. Tá ainda. Não pode sair nome. Pode sair que minha risada é escandalosa, mas não pode sair mais do que isso, hein? Não, bicha! Olha só, é o chacoalhe? É o Ou é o chacoalho. chá com a saúde? Ai, a gente dá uma misturada no chá da saúde. E a gente chacoalha tem um esse aqui, pouquinho. ó. É, e aí vem Esse pra aqui cá. é com a Adriana. Ah, você vai servir a gente? É, sabe qual que é essa daqui? Ah, é pra mim? É pra É, qual você. das duas que você Ah, quer? eu quero de uma... Do preto. Então segura aqui que eu vou te servir hoje. Tô Obrigado. pensando aqui, esse parceiraço que tá fazendo Ah, a mas ele quer oportunidade. servir a gente, super Não, mas cavalheiro, tudo bem. entendeu? Cavalheiro, eu sirvo pra ele. E ele serve segura. pra É, nós. isso aí. Pronto, tô pensando aqui, né? Qual? Eu quero ver. Sempre começo com Com ele. permisso. Eu também quero ver. The Splash Face. Ai, Você? gente. Ó a sorri. risada, ó a risada. Sorri. Preciso melhorar essa risada. Não, a risada é ótima. A gente tem que sorrir mesmo. Afinal de contas, o ser humano precisa sorrir mais. Pensa né? numa menina Muito que mais. me dá trabalho no áudio, essa daqui. Você quer de qual? Eu quero sair. Não, e ele falou assim, a gente sentiu falta de você aqui do domingo. Eu vi que não tinha só risada, Não tinha eu só pensei, risada. cadê ela? Cadê ela? É, faltou mesmo. Foi você mesmo, no mano. domingo, Gente, foi nossa, mágico. foi muito lindo, Muito cara. mágico. Foi um momento muito Eu especial. imagino, vai chegar meu a dia, hora, vai sim, chegar, vai sim. chegar. Olha só, saúde. Saúde. Brinde a vida. Brinde a vida. Como diz meu pai, que essa data se repita por muitos e muitos e longos anos. Amém! Muito grata, viu, pelo seu servir aqui, viu, Adriana? Tá A sendo vocês muito também, lindo. nossa, que trabalho lindo. É muito emocionante trabalhar fazendo a edição com vocês, porque assim, tudo que vocês dizem já passei por grande parte desses problemas também. Emocionais, financeiros, relacionamento, e meu, de tudo um pouco, todo mundo vive, por isso você falou, todo mundo vai passar. Então assim, Passa. E é muito engraçado que assim, não adianta, você veio nessa vida achar que você tá de brincadeira, você tá muito enganado. Porque que tu vai passar, não Não tem adianta jeito. ser milionário, não adianta ser totalmente pobre financeiramente, não adianta ter total saúde, não adianta ter o casamento ou a família mais maravilhosa do mundo. Todo mundo tem uma missão aqui Todo mundo e tem. é aprender. eu sempre digo uma coisa assim, prepara o sarrafo porque todo mundo vai se bater no escuro. Se você não tiver o sarrafo, você só vai apanhar. Vamos começar, gente? Vamos Gratidão. começar! Esse é o chá da saúde com chacoalho, vamos lá. Vamos chacoalhar isso aqui, saúde! Vamos chacoalhar. Vamos lá. Estamos aqui transmitindo pela TV Praia Grande SP e pelos canais Érica Massoco e Ari da Costa. Ateliê Pontualidade da Costa. Ah, L da Costa é o YouTube. Tá Não, é certo. muito legal porque o Tá Adriano bom. já tá fazendo muito lindo, isso vai sair na tela pra vocês, Ah, tá? que Fiquem super ótimo. despreocupados que o Adriano já Show. providenciou. Sai lá o arroba da gente, o É. Instagram, YouTube, tá tudo É, muito e aí, lindo. tudo A gente muito tá lindo. caprichando. Ai, tá lindo, né? Tá Ai, ficando que cada dia vez- mais lindo, sabe? E eu assisti e tava aqui falando, né, com a Ali sobre isso, que foi gostoso assistir, ver a gente falando coisas que a gente passou e que a gente tá trazendo um pouco da nossa experiência, porque é isso, quem não passou vai passar por alguma coisa, É. porque nós viemos aqui para aprender. E eu acho que o ponto principal de todo esse aprendizado é a gente se reconhecer e saber quem eu sou. Porque nós vamos adentrar nesse tema hoje, que é muito importante, que é sobre a dependência emocional. E eu acredito muito que ela está conectada com esse lugar de quem eu sou. Porque eu coloco as minhas expectativas no outro, eu me espelho no outro, às vezes eu quero ser o outro, as mídias sociais mostram muito esse modelo e a gente vai procurar o corpo perfeito, o rosto perfeito, o parceiro perfeito, a vida perfeita, tudo baseado em grandes modelos. E isso acaba colocando a gente numa tristeza muito grande. E eu acho que é aí que entra todo esse processo do autoconhecimento, de você buscar um lugar para se conhecer. É saber quem você é. Então a gente veio falando um pouco sobre esse lugar da dependência emocional. Eu vou contar um pouquinho também da minha história aqui pra você.
quero saber muito, né, sobre você, porque eu sei que você tem muita coisa para ensinar. Mas quando eu saí daquela separação que eu falei pra você de 14 anos, quem não assistiu os episódios passados, vai lá e assiste. De 14 anos as duas, né? As duas. A gente fala que era boda de papel, né? Se o papel derrete a massa demais, acabou nos 14 anos. Né? E aí, assim, sabe, quando eu me vi perdida. Eu me vi perdida e eu passei boa parte desse lugar me procurando. Eu viajei muito, né, depois que eu me separei. Mas eu percebi que era uma viagem, uma busca constante de alguém que eu procurava nas minhas relações, mas que eu não conseguiria encontrar porque esse eu estava muito presente aqui. E eu vou falar pra você que mesmo eu já tô quase 10 anos praticando o yoga, e eu vou dizer que foi um processo muito grande até chegar nesse lugar de estar conectada com quem verdadeiramente eu sou e aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero, que estou disponível a fazer. E aí eu comecei a perceber nesses últimos 4 anos, assim, que não adiantava mais eu buscar a minha felicidade no outro, porque enquanto eu fazia isso, mais tristeza eu adquiria para minha vida, mais decepções, porque na verdade não estava no outro, né? Realmente estava nesse lugar de eu me conectar com a minha alma, com o meu ser, com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu quero ser, sem me espelhar. Não quer dizer que eu não posso ter um corpo perfeito, porque eu adoro, por exemplo, cuidar do meu corpo, adoro cuidar do meu rosto, sou uma pessoa vaidosa, eu posso dizer isso. Mas eu não vou para um caminho que a mídia me coloca, eu vou para um caminho que agora hoje me faz bem, que me faz me sentir bem. E aí, Ali, eu queria muito que você trouxesse aqui, nós estávamos falando um pouquinho, né, sobre a sua fase de vida com relação a essa dependência emocional. Então, assim, porque às vezes as pessoas de casa podem achar, assim, que só está acontecendo com elas. E na verdade não, a gente passa por processos muito parecidos. E eu acho que é essa experiência que pode vir nessa troca com o pessoal lá de casa. E aí juntando, né? Isso aí. Oi, gente, tudo bem? Espero que você esteja bem e que você faça desse o dia mais feliz da sua vida. Ah, que legal. É isso aí, porque o momento presente, esse dia, é onde a gente vive. E é isso que a gente começa a entender depois que a gente passa pelos processos. E aí, voltando a um pouquinho do que a Erika falou, é assim, teve alguns pontos, né, que eu queria completar. Eu falei, deixa ela terminar de falar, mas se você não passou ainda, você vai passar, foi o que ela falou. Mas se você está passando, nesse momento, saiba que vai passar. Vai passar. É isso mesmo. Né? Vai passar. A gente vai. não acha, no momento em que a gente está no olho do furacão, a dor é física. Por isso a depressão ela é muito sorrateira, porque ela faz com que a gente tenha dor física. Ela somatiza no nosso corpo, ó, até arrepia. Porque você não consegue fazer nada. Você está num quarto escuro, preto, e você não quer, e você tem aquela dor, e você só quer tirar essa dor. Né? Então, quando a gente está passando pela dificuldade, seja ela financeira, emocional, física, de relacionamento, seja lá qual for, tá? São grandes dores na humanidade que existem, que são chavões, né? E todo mundo passa, né? Eu lembro que eu conheço uma pessoa que tem muita grana. E quando eu tava lá, fui lá encontrar com ele um dia e tal, ele tava acabado, tinha acabado de sair da terapia. E nada fazia sentido, porque ele tinha acabado um relacionamento, ele falou, cara, eu não entendo, por que eu? Aí eu olhava e falava assim, ai gente, eu tenho tá tudo tão bem nessa parte aí agora, pra mim, mas a minha parte, o meu problema é dinheiro, porque eu não tenho, e aí eu tenho que pagar conta, e começa a me desesperar. Nossa, aí olhando e falando, olha, realmente aquilo que eu via e o que eu tenho aprendido, a gente, cada um passa, então não independe. E a dor do outro, ó, tem uma coisa, viu? A dor do outro é do outro. E ela não é menos nem maior que a sua. Porque é do outro. A sua é grande. Mas a do outro também. Então e aquela dor que ele está sentindo, a gente não vai sentir. E de repente a gente olha e fala, imagina, como que ele pode falar que está desse jeito por causa só disso? A gente não sabe o que o outro viveu, o que o outro passou, quais são as relações que ele tem. Porque o outro é o outro. Por isso, o respeitar a si e ao outro. Então, nem dentro dessas coisinhas que a gente foi falando, é importante, né? Por quê? E uma outra coisa que eu queria falar é, hoje eu consigo falar porque eu venho me curando. É um processo de cura pessoal. E o detalhe é, eu não estou falando que eu ouvi alguém dizer sobre aquilo. Eu tenho uma missão que é compartilhar
como foi que eu venho, como foi que eu consegui superar, como eu deixei de tirar minha vida, como eu olhei para a vida ainda em estado de sofrimento, que foram uns 3, 4, 5 anos depois do fato de eu decidir tirar minha vida e conseguir não tirar, né? E aí começar a entender o que estava acontecendo, quem era eu, quem sou eu. Depois você dá um close, por favor, no cabelinho dela. Ah, gente, ó. É que eu acabei de ver cair, desculpa, eu tive que interromper. Você viu aqui, né? Ele é muito cai, artista, gente. Depois vocês vão ver. Ele vai dar um close. Ele vai dar um close pra você ver aí de casa, tá? E aí, então, é sobre isso, né? Sobre a gente compartilhar a nossa vida, para que a gente possa passar um pouco pro outro. Não que eu vá mudar ninguém, porque ninguém muda ninguém. Eu fui aprendendo também que ninguém muda ninguém. Só quem muda a gente é a gente mesmo. Então, assim, é duro, por quê? Porque a filosofia humanista, ela faz isso, né? Como a gente falou, né? Ela não é mais nem menos do que nenhuma outra filosofia, que nenhuma outra religião. Só um pouco diferente. Por quê? Porque ela faz com que você perceba que você é responsável por tudo que você está vivendo aqui. E você é responsável pelas suas ações, positivas e negativas, que as pessoas chamam de karma. Né? Mas geralmente a gente está acostumado a falar karma coisa negativa. Né? Não, as ações que nós fazemos, boas, maravilhosas, vão num equilíbrio. Então eu acordo durante o dia, eu posso criar algumas coisas positivas e criar negativas, positivas e negativas. No final do dia eu tenho mais positiva ou mais negativa. E essas são ações. E aí a somatória dessas ações, ao longo da nossa vida, faz com que a gente leve para outra vida. Essa é uma da compreensão do processo de vida que eu tenho. Mas no dia a dia, inclusive, a gente vê, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, gente, eu sou tão boazinha, nossa, você viu aquela pessoa, nossa, ela é tão boa, mas só dá coisa ruim com ela, coitada. Coitada. Não, gente, mas será que ela foi sempre boazinha? E a somatória das coisas que ela já fez em outros momentos? Sempre tá, porque a gente é super legalzinho, né? É verdade, eu sou super legal, gente. Eu sou super legalzinha, né? Não, mas o que acontece tem uma outra coisa, que as pessoas não têm bola de cristal. Nem as pessoas, nem eu. Eu não tenho bola de cristal. Por mais que eu tenha uma energia, por mais que eu faça meditações, por mais que eu tenha uma compreensão do ser, por mais que eu seja espírita, sei lá, você nunca vai conseguir 100% estar na cabeça do outro. 100% na sua cabeça você já nem consegue. Imagina 100% na cabeça do outro. Então, às vezes eu falo de um jeito com uma pessoa. Às vezes eu faço alguma ação que naquele momento o outro, ele está com uma situação que ele veio de casa, que ele já passou, que ele já viveu. E que aquela minha fala, aquela minha atitude faz com que ele se agrida. Sabe que eu tenho uma amiga minha, Ari, que ela diz assim, que eu acho muito legal, bateu, levou. Ai meu Deus, como que é? Peraí, deixa eu lembrar direitinho aqui a frase. A pessoa bateu e você aceitou, toma que é seu. Exato, perfeito. Toma que é seu. Toma que é seu. E aí toma que é tá. seu. Porque se você aceitou isso, é porque existe um lugar que você precisa olhar. Porque se você se chateia com qualquer coisa que a pessoa faz ou fala, você tem que olhar para aquilo e perceber, tá, aonde tá pegando isso em mim? Eu acho que o yoga, ele traz um lugar muito bonito, que é essa percepção do corpo. Porque quando a gente sente algum mal-estar, quando alguém diz algo para você, uma parte do teu corpo vai dizer. Ele vai dizer no coração, ele vai dizer no estômago, ele vai dizer na lombar. O corpo vai falar, sabe? Então assim, aí a gente precisa perceber esses pontos, porque esses pontos, eles são importantes, eles têm uma memória que são armazenados ali. Eu já, não sei se eu já te contei, mas eu sou apaixonada pela nova medicina germânica e estudo muito assim, né? Muito mais pra mim hoje. E hoje, quando tem uma percepção no meu corpo, eu já falo, puxa, ativou esse gatilho mental aqui. Né? Essa espinha, essa dor nas costas, qual é o sistema que está ativando, né? Então, eu sinto que quando a gente fala de se conhecer, ele vai para esse caminho, não é só o caminho da depressão, da ansiedade, não, é o tempo todo eu estou no processo. Gente, eu tô aqui anotando, tá?
Tô aqui anotando Pra tudo que ela fala. perder. Pra não perder. Aqui a gente fala pra caramba, né? E aí não pode perder. E aí a gente entendeu? vai indo, viagem. Vai Oi, indo. vamos, qual que era a pergunta? Gente, não é nada, assim, a gente combina o tema e depois vai, entendeu? A gente vai. Então, assim, esse lugar do processo, que eu acho que, assim, né, não adianta a gente parar pra achar que a vida, ela não vai ter esse processo e que eu não vou evoluir. Porque eu preciso querer melhorar. E o querer melhorar, ele vai trazer esse lugar de olhar para as minhas sensações, para os meus sentimentos, para as minhas ações que geram os meus karmas. Então, é tudo um grande processo. Então, esse autoconhecimento é o conhecimento das nossas emoções que estão conectadas com o corpo. E aí você trouxe uma coisa muito importante, que é sobre a dor no corpo. E eu lembrei exatamente de como eu acordava logo após assim o meu término, né, do meu relacionamento. Eu entrei num processo muito complexo, porque na época também eu tinha brigado com umas amigas e foi todo um processo muito forte. Entrei juntar tudo assim. Aí eu lembro que eu acordava com uma dor, uma ânsia de vômito, sabe? Um movimento do tipo assim, por que eu tô acordando? Eu lembro que eu ia dormir e eu dizia assim pra Deus, Deus, eu não preciso acordar no dia seguinte. Eu não tive coragem de tirar a minha vida, mas eu não lembro, eu perdi as contas de quantas vezes eu pedi pra Deus pra eu não acordar no dia seguinte. Sabe? Porque a dor era tão forte no meu corpo, eu não via motivos pra viver. Sabe? E eu já era professora de yoga e eu entrei nesse processo. Eu lembro que eu sabia que eu estava nesse estado e aí que eu colocava meu tapetinho mesmo para fazer. Nesse processo de 2 anos eu fiquei sem dar aula de yoga, mas eu não deixei um dia de praticar. Porque eu estendi o tapetinho, que eu chorei nesse tapetinho, sabe? Eu falava, eu doía o corpo para colocar a perna para frente, para levantar os braços, doía o coração, mas eu falava, se eu não fizer isso, isso vai me derrubar. Eu não tinha forças para ganhar dinheiro, eu não tinha forças para trabalhar, eu não tinha força para comer. E olha o que era mais engraçado de tudo isso, eu não tinha força para comer e eu engordava. E aí, foi aí que eu descobri a nova medicina germânica. E aí eu entendi os gatilhos mentais que minha mente estava me colocando para um modo de sobrevivência. Então, várias coisas estavam acontecendo. E aí eu fui em busca desse estudo. Eu fui estudar a nova medicina germânica, eu mergulhei no estudo do yoga, eu fui fazer mais meditação, eu fui querer entender por que eu queria tanto uma pessoa na minha vida. Porque aí foi então que eu me conectei com a dependência emocional e eu percebi que, na verdade, eu queria um salvador do mundo. Eu queria alguém que me salvasse. Essa foi a verdade. E eu fui bem ao contrário. Né? Um monte de coisa que você falou foi exatamente isso. A dor física foi aquilo que eu falei, né? A gente sente dor física. Mas já com 14, 15 anos, né? Quem não viu ainda vai lá atrás, não vou falar de novo, né? Qual foi a primeira fase aí da infância, adolescência, né? Lá com 15 anos foi o meu primeiro processo de depressão profundo, né? Eu tomei 4 tipos de calmante, eu tive uma tensão nervosa muito significativa, e aí eu fui em psiquiatra, psicólogo, teve todo um tratamento, toda uma coisa, até que eu joguei todos os remédios na cara do médico, falei, toma você, porque eu não aguento mais tomar isso, não é pra isso que eu tô aqui. E aí eu tomei um banho de erva lá, e aí no dia seguinte desse banho de erva, depois que eu ouvi algumas coisas e tal, eu falei, e eu comecei a melhorar, né, porque eu dormia o dia inteiro, eu não conseguia me conectar, isso com 15 anos, porque eu tava tão tensa, porque eu tinha vivido toda a infância, né, naquela coisa do vivo, já na tensão, né? Já na tensão. Mas todo dia eu podia morrer, todo dia eu podia morrer, e aí eu olhei e falei, cara, e aí quando eu tô ali, com aquela, né, eu tinha, com 14 anos, eu tinha 80 quilos. Com esse tamanho que eu tenho. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,68. Tava acima do peso. Muito, eu não conseguia fechar. Era assim, ó. Eu via isso aqui, assim. E aí era muito louco pra mim me ver gorda, grande. E eu só usava roupa amassada. Era nunca, nada de... Olha que interessante. Zero de cuidado. Você trouxe pra mim a mesma coisa que eu falei pra você da gordura. E aí a gente passa, né, a olhar, e aí eu gosto de trazer a nova medicina germânica sobre isso, porque quando nós estamos acima do peso, o que a nova medicina germânica diz? Que o nosso cérebro ativou um mecanismo de sobrevivência, de
estou fora do meu ninho, não tenho proteção. Então eu crio camadas por não me sentir protegida. E existe um outro mecanismo que ativa na mente, que é o desgosto. Então esses dois mecanismos podem levar a gente à obesidade. Olha, Desculpa te era cortar. sempre- não, perfeito, porque eu via que eu não comia, eu engordava, né? Mas o que eu percebi, que eu mentia pra mim. E aí eu comecei a perceber, só lá depois, com quase 40 anos, o quanto eu fui mentindo pra mim. E eu achava que eu não comia, mas eu assaltava a geladeira, Comi errado. sem perceber. E aí, quando de repente eu fiz esse movimento, e aí eu lembro no casamento da minha irmã, quando ela falou que ia casar, e eu ia ter um sobrinho, deu um pane na minha cabeça. Nossa, como e tal, porque eu era abalada, né? Eu saía pra balada na sexta e voltava na segunda, na terça. Meus pais, tadinhos, gente, eu tenho uma dívida de gratidão infinita com os meus pais. Né? Por isso que eu tenho uma grata felicidade deles estarem aqui comigo hoje, né? A gente mora tudo junto, é uma delícia, né? Cada um com as suas histórias, porque eu via uma relação muito doentia entre eles. E essa foi uma das questões que me fez não acreditar no relacionamento entre duas pessoas. Assim, foi a experiência dos meus pais. Foi a experiência de vários outros casais que tinham 30 anos já juntos, 40 anos juntos, e aquela brigaiada toda. Eu falava, pra que ficar com alguém se a outra pessoa vai trair, o outro vai fazer não sei o quê, o outro tá mal? Pra quê? Então com 15 anos eu falei, cara, não preciso nem ser mãe, porque já tem gente demais nesse planeta, as pessoas não cuidam, elas não dão um carinho, a sociedade tá um caos. E pra que eu vou colocar mais uma pessoa pra... Eu não cuido nem de mim, eu não cuidava nem de mim, eu não sabia se eu ia estar viva, né? Bom, tudo bem, eu já tinha recebido alta, pode ser, mas ó, você tem que cuidar, tem não sei o quê. Eu olhei e falei, o quê? Eu quero viver, eu quero fazer... E outra, se eu for ter que né, ter alguma relação e tal, tem tanta criança, tem tanta gente precisando, posso ser útil aí, de alguma outra forma. Mas não tinha nem noção de como era essa outra forma. Eu só tinha determinado, chega, não vou ficar tendo que passar coisas do que minha mãe, do que as vizinhas, do que as pessoas com quem a gente tinha relação passaram. Porque, é lindo, tem que ter filho, tem que casar, tem que... Aquele tem que, né? Que a gente já falou também anteriormente. E aí nada, a gente tem que... Tem que ser feliz. Só que a gente tem que ser feliz, porque a gente nasceu para ser feliz. Só que o tem que a gente precisa substituir. A gente a gente nasceu com o direito à felicidade. Mas sabe que eu acredito muito, Ali? Primeiro que assim, a gente precisa saber o que a gente quer. Porque se você não sabe aquilo que você quer, primeiro, qualquer coisa serve. Eu sei que esse ditado é meio popular, mas na verdade se você não sabe o que você quer, se você não sabe onde que você quer chegar, como é que você vai definir as coisas que chegam pra você? Porque é isso, você quer casar ou você não quer casar? Se você consegue definir isso muito bem pra você, se aparecer qualquer pessoa na sua vida, você não vai aceitar. Sabe por quê? Uma coisa muito forte. Sabe por quê isso aí? Porque você não sabe quem você é. Exatamente. Então se você não sabe quem você é, o que você está fazendo aqui? Se você não tem um propósito, você não tem uma noção. Porque todo mundo nasce, cresce, envelhece e morre. Tem gente que nem envelhece, já morre. Então, assim, a gente sabe que isso vai acontecer, mas por que a gente está nesse período? Então, dentro da minha filosofia, o que acontece? Quando a gente começa a estudar, você olha e fala assim, primeiro eu preciso entender a morte, para depois entender a vida. Porque a gente tem prazo de validade, a gente só não sabe qual é. E sabe por que a gente fica grudando em porcaria, ou, como dizia Bertoldo, né? Fica grudando na merda. Bertoldo? Bertoldo Rosa Carneiro. Você conheceu? Eu acho que eu conheci, eu acho. Eu acho que na verdade, eu sei quem que é. Ele é o arquiteto? Eu sei. Inclusive o salão de yoga hoje onde nós praticamos, na verdade ia ser uma casa e o nome da casa ia levar o nome do Bertoldo. Mas agora virou o salão de yoga lá, que legal. Esse menino foi, eu Como odiei que é ele. que ele falava? Ele falava que... Nossa, foi agora que veio, né? Muita coisa. Gruda mas na merda. por que a gente fica grudando na merda? Então, isso aí. essa palavra vai ter que, né? Mas por que a gente gruda naquilo que não serve? Ai, nossa. Por quê? Isso. Por que a gente só gruda? Se a gente tem duas opções. Quando a gente acorda, a gente nasceu. Todos os dias. São as mini vidas e mini mortes. Se a gente acordou,
respirou. Eu posso sorrir e falar gratidão porque eu acordei. Ou eu não acordei. Eu não tenho nem o que falar. Como você falou, eu pedi muitas vezes para não acordar, mas você acordou porque você tinha uma missão, tem um propósito, tem uma coisa. Né? Ai, hoje eu quero viver muito, viu, gente? Eu também. Temos muito Ai, pra tem fazer. muita coisa pra fazer. Aí o que acontece? Você acorda e aí você já chega, normalmente, ó, em vários lugares que eu trabalhei, você chega assim, e eu chegava assim, bom dia! Bom dia pra quê? Pronto, aí você já grudou naquela coisa que é ruim, né? Então, o que acontece? Nosso produtor tá falando que a gente tem 4 minutos. Vamos só concluir o seguinte, a dependência emocional. Eu acho que esse Nós vamos tema continuar, aí nós vamos vai continuar. continuar, porque eu acho que assim... Nós vamos fazer 2 episódios, tá? Isso, 2 da mesma episódios, coisa, pronto. porque é muita coisa pra falar. E a gente vai continuar com essa questão de querer ficar grudada na merda, porque eu tenho coisa pra falar e eu acho que Nossa, isso foi boa. daqui vai desenvolver um Então, tema. tá vendo? Da onde quer que você esteja no mundo, lá nos universos todos, meu querido, lindo, maravilhoso. Gratidão, Por porque ele me quê? ensinou tanto. Ele me ensinou tanto, porque foram 17 anos de ódio. Desde quando nós nos conhecemos, a gente trabalhou próximos com turismo, com isso, aquilo. Cada vez que eu encontrava esse homem, eu tinha pau, a gente discutia. Quando eu me tornei budista em 2010, em 2011 eu reencontrei ele e eu disse pra ele assim, cara, eu te odeio. E eu hoje sou budista e eu decidi tirar o ódio do meu coração. Me dá seu telefone, porque eu vou te mandar umas mensagens que você é insuportável. Olha a minha arrogância. E eu disse pra ele, me dá, porque eu vou te mandar umas mensagens, quem sabe você se torna uma pessoa melhor. Não é fácil falar isso. Mas a história inteira a gente vai contar depois. Porque a pessoa vai ficar querendo saber. Isso. E foi assim uma das coisas mais lindas que eu já vivi na minha vida e que me ajudou a entender o processo da dependência emocional, porque ele era uma pessoa mágica, era uma pessoa incrível, com uma força de vida, com um desejo de viver. E a vida dele foi ceifada de uma forma muito triste, né? Mas a gente tem uma conexão eterna, porque 20 dias antes a gente conseguiu resolver tudo que a gente tinha de dificuldade um com o outro. Que legal. Sobrado. E foram 20 dias conversando todos os dias. Foi uma coisa muito louca e assim, foi uma coisa de entender que ele foi dessa existência me deixando livre e ele está livre das relações que a gente teve de histórias. Então eu só agradeço a gente estar contando, porque é minha história. É o que eu vivi que pode te auxiliar a virar a chave, porque o nosso maior problema é não querer virar a chave. Porque quem vira a chave da nossa vida somos nós. Ô Ali, para encerrar aqui, isso é muito importante, porque quando eu falo, eu aprendo comigo. Então trazer esse lugar, né, de compartilhar essa nossa história, esse lugar das pessoas se sentirem próximos da gente mesmo, né? Porque somos todos iguais. Cada um veio vivenciar de uma forma diferente, mas a minha história pode te ajudar. Então assim, nós estamos toda quinta-feira fazendo o Chá da Saúde junto com o Chacoalhe, que são 2 projetos maravilhosos que a gente está unindo forças aqui. Nós estamos localizados em Iguape, litoral de São Paulo. Estamos a 2h50 mais ou menos da capital de São Paulo. Nós estamos nesse local aqui que é a pousada da Ali. Se você quiser vir passar aqui o Ano Novo, o Natal com a gente, venha, porque a gente vai fazer uma festa aqui, tá? A Ali não sabe, mas a gente vai fazer uma festa. E a gente também tem ali, né, a hospedagem regenerativa, onde a gente vai ter também as aulas de yoga. Eu tô aqui do lado da Ali, nós somos vizinhas mesmo. Então, assim, vai ser muito importante ter vocês aqui com a gente. Então, venha conhecer esse lugar maravilhoso que é Iguape. A gente tem praias lindas, limpas, estamos do lado de Ilha Comprida. Temos lugares maravilhosos para vocês conhecerem aqui. Praias desertas e que mesmo na temporada ficam desertas. Exatamente, é um lugar muito calmo, muito tranquilo para quem tá querendo fugir de multidão. Então, um grande beijo para todos vocês e assista o próximo. Muita gratidão. Valeu, valeu.